Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Aloura Experience. Meu nome é Bruno e aqui nesse canal nós vamos falar sobre o nosso processo de imigração utilizando o EB2 NIW. Roda a vinheta. Muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Bruno, tenho 42 anos, sou casado com a Ana Paula e nós somos pais da Rafinha, de 9 anos, e da Mila, de 5. Gente, aqui nesse canal, nosso intuito, primeiro que a gente tem que falar é o seguinte: nós não somos assessoria jurídica, assessoria de imigração, nós não trabalhamos com esse tipo de coisa, essa não é a nossa área de expertise, tá bom? Então aqui eu tenho que te falar de antemão que você não vai encontrar venda de nenhum tipo de serviço. Preenche o formulário tal, eu te cobro tanto. Não vamos fazer isso. O nosso intuito com esse canal aqui é de trazer informação para você que tem o sonho de imigrar para os Estados Unidos de maneira legal. Se você é essa pessoa ou conhece uma pessoa com esse perfil, este é o seu canal, tá bom? Então, vamos lá. Por que a gente tem o sonho de imigrar para os Estados Unidos, gente? Bom, quando a gente tinha lá 17 anos, mais ou menos, né, a gente foi fazer intercâmbio. Eu fiz intercâmbio e a Ana Paula também fez o intercâmbio. E a gente foi muito feliz nesse intercâmbio. Pra vocês terem uma ideia, eu fui rei do baile e a Ana Paula foi rainha do baile. Tipo aqueles negócios que a gente vê em filme. Pois é, aconteceu com a gente. E olha que eu não sou um cara bonito, né? Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com conversar com as pessoas, com conhecer as pessoas. E a gente se deu muito bem, a gente foi muito feliz nesse nosso intercâmbio. Além do intercâmbio, a Ana Paula, quando ela estava na faculdade, ela fez um programa de au pair na Disney. Então ela ficou 3 meses trabalhando na Disney, morando lá e tal. Então assim, vocês podem imaginar que devido à nossa história de alegria, de sucesso morando nos Estados Unidos, aquela sementinha fica sempre ali, sabe? Fica sempre aquela coisinha no ouvido, só, olha, lá é legal, hein? Lá é legal e tal. Mas a gente é empresário do ramo de turismo. Eu tenho uma agência de turismo e a Ana Paula tem a dela. Desde 2013 que eu tenho a minha, a Ana Paula tem a dela desde 2006. Então, assim, pra gente, na nossa realidade, a gente não estava disposto a emigrar de maneira ilegal para os Estados Unidos. Nada contra, tá, gente? Eu não indico para ninguém, mas cada um sabe de onde o calo aperta, né? Cada um sabe da sua realidade. Para nossa família, não era interessante ir de maneira ilegal para os Estados Unidos. Então, a gente, apesar de ter aquela vontade de mudar para lá, né? A gente nunca conseguiu, porque a gente não conseguia descobrir como fazer isso de maneira legal. A gente pesquisou algumas vezes e tal, mas não conseguia. Tudo bem, então aí vamos para pandemia, né, gente? 2020, imagina como é que ficou o ramo de agência de viagens. A gente até se virou fazendo bolo, doce e tal, foi bem legal assim, mas a gente bateu aquela vontade de novo de mudar para os Estados Unidos, né? E eu tenho um primo que mora em Houston, no Texas, o Bernardo. E eu falei, Bernardo, cara, preciso da sua ajuda, eu preciso de mudar para ir de maneira legal. Ele falou, minha casa está aberta e vamos achar uma coisa para vocês, uma maneira de vocês virem para cá de maneira legal, né? Mas a gente não encontrou. E aí, né, procurando, me esbarramos com o Canadá. Falei, olha, Canadá talvez possa ser uma boa. Por quê? O Canadá ele tem um programa, né, um tipo de visto que a pessoa estuda e trabalha meio horário e o cônjuge pode trabalhar full time, né, horário integral. Bom, então pode ser uma solução para a gente. Não é os Estados Unidos que a gente quer de verdade, mas é um país de primeiro mundo, né, tem umas coisas bem legais no Canadá. Apesar do frio e tudo, né, é um país bem legal. E aí a gente olhou escola, olhou tudo. Já estava tudo bacaninha assim para a gente ir, sabe? Mas aí, meu sogro, ele estava melhorando de um câncer de pulmão, ele estava se recuperando desse câncer de pulmão, e a gente teve a notícia que o câncer dele tinha voltado. E aí a gente abortou o plano de imigração, falou, não, agora é hora da gente voltar para casa, né, se voltar para a família e dar apoio para o meu sogro, para a minha sogra, porque, né, esse não era o momento certo, e a gente fez isso. Acabou que em dezembro de 2021 meu sogro faleceu, mas naquele momento a gente, né, focou na família. E aí, gente, tudo bem, continuamos vivendo a vida. Em julho de 2021 eu fui trabalhar numa grande empresa de turismo online do Brasil, e essa empresa, eu tive uma ascensão bem legal lá dentro, fui promovido 2 vezes, bem rapidinho assim e tal, tava legal.
Em maio de 2022, uma supervisora minha, a Pamela, vira para mim e fala assim, olha, ela foi para os Estados Unidos, passou férias lá com o marido, o Rafael, e quando ela voltou, ela falou, Bruno, eu vou mudar para os Estados Unidos. Falei, que isso, Pamela? Como é que você vai? Você vai largar tudo aqui, vai morar lá ilegal? Não vou de maneira ilegal não, vou de maneira legal. Tem um plano e tal, papá, o Rafael tem uma irmã que mora lá e a gente vai olhar as coisas e tal. Mas aí, eu já tinha tentado várias vezes fazer essa mudança de maneira legal. E nenhuma das vezes que eu tentei, eu consegui encontrar uma solução. E aí é o que eu falo, né? Assim, o medo, ele é muito bom para o ser humano. Até o ponto que é o medo que te prepara, né? Você tem, eu vou abrir uma empresa nova. Dá medo de abrir uma empresa. E esse medo faz você fazer um estudo de mercado, uma viabilidade financeira, fluxo de caixa e tal. Tem todas as informações, vai e abre a sua empresa se você entendeu que tem que ser assim. Por outro lado, tem um medo que te paralisa. Esse medo é ruim, né? E naquele momento, em maio de 2022, eu me deixei paralisar pelo meu medo. Por quê? O meu medo era de quebrar a cara de novo, né? De investir expectativa, de investir, né, o sonho e tal, e chegar no final e falar, tá vendo? Não tem jeito de migrar de maneira legal para lá e vamos seguir a vida. Então eu não dei muita atenção para o que a Pamela estava falando naquele momento, sabe? Ok, tudo bem, vida seguiu. Em novembro de 2022, eu fui demitido dessa empresa. E eu fiquei muito mal, sabe? Fiquei muito triste, porque eu estava indo bem, eu gostava de trabalhar lá. Mas eu fiquei muito triste. Mas tinha marcado uma viagem para dali a 5 dias depois da minha demissão. E eu fui fazer essa viagem era para Orlando. Fui para Orlando, aproveitei, me diverti. E lá, a todo momento, eu ficava, gente, eu preciso de morar aqui nesse país. Aqui é o meu lugar, sabe? Voltei com esse sonho ainda mais, com essa chama mais acesa ainda, sabe? E aí em dezembro daquele ano, 15, 20 dias depois que eu voltei de férias, meu cunhado que trabalha numa montadora, né, aqui no Brasil, hoje ele até está nos Estados Unidos, mas ele estava aqui no Brasil na época, ele liga pra gente e fala assim, olha, estou com uma oportunidade aqui de um aluguel de um carro, e esse aluguel de carro, ele já está incluso IPVA, o seguro, a manutenção, você só tem que abastecer e rodar. Eu falei, cara, o valor que era aquele aluguel dava para eu vender o nosso carro, investir o dinheiro e com o rendimento lá que a gente obter, né, do investimento, eu vou pagar a mensalidade desse aluguel, ainda sobra um dinheiro. E outra, o meu carro não vai ficar sendo desvalorizado, né? Eu não vou gastar meu carro, né? Eu vou vender ele, depois que acabar o aluguel desse carro aqui, eu compro um carro novo e tal. Então, a gente decidiu que a gente ia fazer esse movimento. Vendemos o nosso carro por R$100 mil. Esses R$100 mil nos daria um rendimento que eu pagaria a mensalidade desse aluguel, né? Ok. E aí a Pamela volta em cena, né? Gente, nada acontece por acaso na nossa vida, tá? A gente pode achar que a gente sabe tudo, tem todas as respostas, mas a gente não tem. Então a Pamela volta na minha vida e fala assim, Bruno, vem aqui para casa, tá eu, Rafael, minha sogra aqui, nós estamos conversando sobre o nosso plano de mudar para os Estados Unidos. Vem cá, você conversar com a gente e tal, não sei o quê, né? Se inteirar também do assunto e tal. E eu fui despretensioso. Cheguei lá, vamos lá, o que é que vocês estão pensando e tal. E aí foi a primeira vez que eu escutei falar sobre o EB2NW. Né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a elegibilidade desse EB2NW mais nos outros vídeos, mas foi a primeira vez que eu escutei falar. E aí eu voltei para casa assim, cara, tem jeito da gente mudar para os Estados Unidos de maneira legal. O Rafael, marido da Pamela, me passou o contato do advogado que ele estava contratando, ou já tinha contratado, e eu fui fazer a minha pesquisa, né? Primeiro, vamos ver se eu, Ana Paula, a gente tem perfil para isso e tal. E aí nós marcamos umas 3 entrevistas com alguns escritórios e tal. Acabamos optando pelo mesmo escritório do Rafael. Foi o que me passou mais profissionalismo. Não vou falar o nome deles aqui, porque o intuito desses vídeos aqui, o intuito desse canal, não é de fazer propaganda para A ou B, só de mostrar para vocês o nosso caminho, né? Então, contratamos, e aí, enfim, fizemos as entrevistas, vimos que a Ana Paula era elegível, eu também era, mas a Ana Paula tinha um perfil mais forte para isso, né? O caso dela seria mais contundente, vamos falar assim, para a imigração. E aí a gente agora tinha que fazer uma decisão, né, gente? Porque um processo desse custa, em média, $25 mil. Então nós estamos falando aí de R$130 mil, mais ou menos, né? A gente não tinha esse dinheiro para fazer isso.
E é onde que eu te falo, a gente não sabe de nada, o plano do cara lá em cima é que é dureza pra gente, né? O que a gente fez? A gente não vendeu o carro para pagar um processo de imigração, a gente vendeu um carro, ponto. Um mês depois, a gente teve a oportunidade de ter o processo de imigração custeado pela venda desse carro. Aí agora a gente tinha que sentar, eu e a Ana Paula, e ver, realmente, é isso que a gente quer? É isso que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um carro e vamos investir num processo de imigração? E aqui vale um parênteses, né? Vocês vão encontrar no mercado alguns escritórios que vão falar assim, nossa taxa de aprovação é de 100%, é de 97%. Eu, Bruno, tenho dificuldade de acreditar nisso, né? Uma empresa que tem 100% de taxa de aprovação, 97% de taxa de aprovação, ou ela está recusando todos aqueles casos que são, né, mais ou menos, ou ela está te falando mentira. E talvez mesmo recusando aqueles, né, casos que não se enquadram 100%, eu ainda acho que ela está falando um pouco de mentira. Por quê, gente? O oficial de imigração, ele tem poder para analisar o seu caso e falar assim, não acho que tem que ter, não. Ele não tem, assim, não é atendeu a todos os requisitos, então, obrigatoriamente, você pode ter o green card. Não é assim. Você pode atender todos os requisitos, mas o oficial de imigração não achar que tem que te dar o green card. E está tudo certo. Por outro lado, você pode recorrer, pode entrar com um novo processo, pode pedir explicações, enfim, tem uma série de saídas para isso. Mas 100% de aprovação, para mim, é muito. Então, a gente tinha uma decisão para tomar. Quer dizer, nós vamos pegar o nosso patrimônio de R$100 mil e nós vamos investir num processo que pode ou não nos dar o green card, né? E aí eu lembro, assim, perfeitamente desse dia, né? O contrato chegou para a gente pediu o contrato, né, para esse escritório, chegou o contrato, nós imprimimos ali, lemos o contrato, né, concordamos com as cláusulas e tal, e aí estava na hora de assinar. E nessa hora bate um medo, né? E aí a gente, nessa hora, não deixou o medo dominar, sabe? A gente deixou que o medo servisse para que a gente se preparasse da melhor maneira possível para aquele processo. E eu prometi para a Ana Paula, naquele dia, a gente se prometeu que, olha, no que depender de nós dois, o nosso processo vai ser perfeito. No que depender do governo americano e tal, a gente não tem acesso. Mas no que depender da gente, em termos de documentação, de prazos, nós vamos correr atrás disso, assim, bacana, ok? Ok. Então a gente assinou o contrato, então dia 18 de janeiro de 2023, a gente assinou um contrato. E aí eu vou fazer mais um adendo, né? Se você não acredita em Deus, né, cada um tem a sua crença, eu saí dessa empresa que eu te falei, né, em novembro de 2022. Em agosto de 2023, essa empresa entrou em recuperação judicial. E olha só como é que as coisas funcionam de acordo com o que tem que funcionar, né? Eu saí da empresa antes da recuperação judicial, consegui investir o dinheiro no nosso processo, dei entrada no nosso processo. Então, assim, se você não encontrou a sua maneira de ir legalmente para os Estados Unidos até agora, é porque Deus tem um plano para você, cara. Eu acredito nisso, tá bom? Se você não acredita, me desculpa, mas eu acredito nisso. E talvez esse canal funcione como um instrumento para te falar, olha, tem uma maneira legal de ir para os Estados Unidos. Mesmo que você não vá fazer essa opção agora, você pode se preparar, até financeiramente mesmo, para poder dar entrada nesse processo ao longo desse próximo ano, de 2024. Quem sabe em 2025 não é a sua vez de dar entrada. Então, nos próximos vídeos, a gente vai falar de prazo, de datas, de documento. A gente vai, mais para frente, vamos falar do Visa Bulletin, o que é o Visa Bulletin, como ler o Visa Bulletin. Então, assim, a gente vai dar uma geral aqui no nosso processo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like aí. Comenta aqui também o que você gostaria que a gente falasse aqui nos próximos vídeos. Compartilha, se inscreve aí, por favor. Ajude a gente a se posicionar de uma maneira legal no algoritmo aqui do YouTube. Compartilha com os amigos, com os familiares, porque às vezes não é para você, mas é para alguém que você conhece, que está querendo, né, investir nesse sonho e não sabe como, por onde começar. Então, muito obrigado e até a próxima.